Oi, gente, tudo bom? Vamos continuar com o segundo capítulo do livro de Esther e vamos descobrir como essa história é maravilhosa. Vamos lá. E nos ensina muito, né, também. Assuero casa com Esther. Passadas estas coisas e aplacada a ira do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti, do que ele fizera e do que se decretara a seu respeito. Então disseram os servos do rei que lhe ministravam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Ponha o rei em todas as províncias do seu reino oficiais que ajuntem todas as moças virgens e formosas em Suzã, a capital, na casa das mulheres, sob a custódia de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos. Naquela época já existia, né, cosmético para a beleza das mulheres, perfumarem e tudo e tal. Que era tudo bem mais natural do que hoje. Hoje é muita coisa química que as mulheres acham que estão ficando com peles rejuvenescidas, belas, bonitas, estão tacando químico e não percebe, principalmente que se maquia muito, né? Então, tomem cuidado, mulheres, nisso daí. Vamos lá, versículo 4. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e ele assim fez. Havia então em Suzã, a capital, certo judeu benjamita, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Criara ele Hadassa, isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe. Então quer dizer, se é filha do tio dele, era prima dele, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha. E a gente sabe que o povo hebreu, naquela época aí, judaico, da terra de Israel, né? Em si é um povo muito bonito, e as mulheres são muito formosas, né? Até hoje é assim, eu acredito. Tendo-se divulgada a ordem do rei e o seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas em Suzã, a capital, sob a custódia de Regai, levaram também Esther ao palácio do rei, à custódia de Regai, ou Egai, né? Guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que ele se apressou em dar-lhe os cosméticos e os devidos alimentos, como também 7 donzelas escolhidas do palácio do rei. E a fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Esther, porém, não tinha declarado ao seu povo nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Cada dia Mardoqueu passeava diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo o prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres, para ficar muito perfumada, né? Desta maneira, vinha a donzela ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela quisesse para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Quer dizer, tinham todo um preparo, né? Tanto, eu acredito que físico, a beleza, a pele, o cabelo, tudo, o modo de se apresentar diante do rei, era tudo não era simplesmente pegar da rua, levar para o rei, pronto. Não, era uma coisa delicada, trabalhada. À tarde, ela entrava e pela manhã voltava para a segunda casa das mulheres, a custódia de Sasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse ela chamada por nome. Ora, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu senão o que indicou Egai.
eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que se lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Quer dizer, ele escolheu Esther, né? Já era um propósito, eu acredito, de Deus para Esther se transformar em rainha, e também com toda a sua beleza, Deus permitiu, né? Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Esther. E concedeu alívio às províncias e fez presentes com régia liberalidade. Quer dizer, mais do que as outras, a Esther foi agraciada. O rei achou graça aos olhos de Esther, gostou dela, né? E Deus permitiu ela se tornar a rainha. E quem sabe, porque um futuro ela precisava estar ali para proteger o povo, como já conta a história. Vamos ver seu primo, que criou como pai Mardoqueu, né? Mardoqueu descobre uma conspiração. Quando pela segunda vez se ajuntavam as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, como Mardoqueu lhe ordenara, não tinha declarado a sua parentela nem o seu povo, porque obedecia às ordens de Mardoqueu, como quando estava sendo criada em casa dele. Naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida ao rei Assuero. Que ingratidão, né? E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que ninguém pode tirar a vida de ninguém, claro. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. Quando se investigou o negócio e se achou ser verdade, ambos foram enforcados. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quer dizer, Deus já permitiu, né, Mardoqueu ouvir a trama contra o rei, e ele, por conhecer Esther, já avisou Esther. Esther foi lá, né, e já passou para o rei tudo isso. Então, as duas pessoas naquela época agir contra o rei, né, contra o reinado, era um sério problema. Isso era um crime gravíssimo. Então a pena era de morte, assim, para muitas outras coisas antigamente, né. E esses dois, né, esses 2 eunucos que estavam se voltando contra o rei foram condenados à morte. E assim Esther conseguiu evitar essa tragédia no reinado de Assuero, no reino dele, contra a vida dele. E aqui, gente, nós estudamos o 2º capítulo, né? Vimos que realmente Mardoqueu era primo de Esther, mas cuidou dela e criou como filha, que ele adotou ela como filha, mesmo sendo prima. Por ela ser mais nova, mais jovem, perdeu os pais. E assim, quando eles foram cativos, né, da Babilônia, como disse já o versículo 6 e 7 do capítulo 2, e vocês viram que no decorrer da história tem muita coisa para se ver, tá bom? Gente, lembre-se disso, a história da Bíblia, ela é exata, bastante resumida. Nos filmes e desenhos ou novelas que vocês verem, séries, vão ver muita coisa colocada. As partes que são exatas da Bíblia, eles colocam a referência, eles mostram certinho, é só comparar. Mas vai ter muitas outras coisas lá, você vai sorrir, você vai ver, você vai chorar, e que são para aumentar lá o filme, a história dele, certo? Mas o que está certinho, igual com a Bíblia, eles mostram, ok? Não é errado assistir também esses filmes e essas séries aí, no tanto que pregue a palavra certinho, ok? Então, eu espero que você continue comigo no próximo vídeo. Beijinho!